Olá, tudo bem com você? Vamos continuar lendo esse livro excelente, Propósito e Visão. Uma visão direto do coração de Deus para a sua igreja, do pastor Léo de Oliveira e do pastor André Carvalho. Agora estamos na parte 5, capítulo 8, Motivando a Pesca. Semanas antes do batismo da festa nas águas, pregamos mensagens para estimular as pessoas a trazerem convidados para ouvirem a palavra e entregarem sua vida ao Senhor Jesus. Segue abaixo a mensagem que usamos para motivar as pessoas a trazerem convidados para o dia do batismo. A videira verdadeira, João 15, 1. Nós vamos ler João 15, do 1 ao 8 e depois o 16. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Jesus deu aos seus discípulos as últimas instruções antes de ser preso no Getsêmani. Nesse sermão se apresenta como a videira verdadeira, seus discípulos como os ramos e o Pai como agricultor. Porque Jesus se apresentou aos seus discípulos como a videira verdadeira. Primeiro, a nação de Israel era representada por uma videira plantada por Deus na terra prometida. Em Isaías, capítulo 5, verso 7, diz: Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Os judeus julgavam que estariam salvos enquanto estivessem ligados a Israel. Porém, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus está dizendo: vocês precisam estar em mim e não numa nação ou religião para serem salvos. Por que Jesus se apresentou como a videira verdadeira? Segundo, porque Jesus é a fonte de tudo aquilo que podemos fazer. Somos mantidos nele. No 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em Atos, capítulo 17, verso 28 diz: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Os discípulos são os ramos, os galhos. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os discípulos são os ramos, os galhos onde nascem os frutos. Se estamos em Jesus, precisamos frutificar. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quais são os frutos Jesus espera dos seus discípulos?
Quais os frutos que Jesus espera dos seus discípulos? Em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Ser bondoso, pacificador, fiel, cheio de amor, humilde, paciente, alegre. Idoneidade da noiva é a prova de que ela é a verdadeira noiva. O serviço da noiva é prova de que ela ama o noivo. O discípulo precisa fazer as obras que Jesus fez. Em João 14, verso 12 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quais as obras que Jesus fazia? Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Veja, porque Jesus foi ungido pós-batismo. Lucas capítulo 4, verso 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. 19. E proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus foi ungido para pregar as boas novas, libertar os presos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos. Esse era o projeto de vida de Jesus. Pelo mesmo motivo, Deus nos unge. Em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas o fruto do Espírito, importantíssimo. Testificam que você vive o que prega, te identifica, autentica sua pregação e revela amor de Deus aos homens. Veja a importância das palavras de Jesus. Esse sermão Jesus ensinou antes de ser preso e morto. Agora veja o que foi que Jesus ensinou antes de subir aos céus. Mateus, capítulo 28, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao 20. Discípulos, você pode produzir frutos. O Pai é o agricultor. Deus é quem limpa a vara, os galhos. Meu Pai é o lavrador. Toda a vara que está em mim, que não dá fruto, ele tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Como que o lavrador limpa? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A ferramenta usada é a espada, a palavra. Hebreus 4:11 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O Senhor limpa, poda, tira da nossa vida coisas que atrapalham a frutificação. Ele limpa pela palavra e tira todo o pecado. Vós que já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E por que Deus limpa? Ele limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Cuidado, pois o Pai que limpa é o Pai que tira, que corta a vara que não dá frutos. Preste atenção nos versículos 2 e 6. Toda vara que em mim
não dá fruto, ele tira. E no 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e será lançado no fogo que arde. Você tem dúvida que Jesus está falando aqui sobre o inferno? A vara é cortada e lançada fora, seca e lançada no fogo, e arde. João Batista, no capítulo Mateus 3, 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Você está dizendo que alguém que não frutifica será condenado ao inferno? Não. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora Jesus está dizendo que quem não frutifica é cortado da videira. Aí sim, por não estar em Jesus, não será salvo, está condenado. A falta de fruto não é a razão da condenação, é a evidência de que o homem não está na videira. Só há duas opções para nós que somos ramos: dar frutos ou ser cortados e morrer. Ninguém pode ficar na videira desfrutando da sua vida sem dar frutos. Quais são os benefícios de estar na videira e frutificar? 1. Ser salvo da condenação e não ser lançado no fogo. João 3,18. Quem crer não é condenado. 2. Receber de Jesus força, vigor, dons, talentos, vida, se tornar um com Ele. 3. Ter suas orações respondidas. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. 4. Ser discípulo de Jesus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. 5. Ser cuidado pelo Pai e amado por Jesus. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. 6. Ser plenamente feliz. 11. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Boa notícia! Não foi você que escolheu estar na videira, foi a videira que te escolheu para estar nela. Não me escolherdes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele te escolheu para que dê frutos. Jesus te escolheu para que você dê frutos. Comece a frutificar. E vos nomeei talentos. Já recebeu condição, habilidade, está autorizado a frutificar. Vá e frutifique para a glória de Deus Pai. Jesus é a videira verdadeira. João 14, 21. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Louvor, Jesus é o caminho. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade, eu vos digo, porque eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. Oração.
Como Deus ungiu Jesus, também derrama do seu Espírito sobre cada crente. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse é um modelo de mensagem que o pastor André Carvalho usa semanas antes da Festa das Águas, estimulando as pessoas da igreja a trazerem parentes, amigos e vizinhos no geral para a Festa das Águas. Amém? Capítulo 9. Festa das Águas. O dia do batismo na IEQ Lagoinha recebe o nome de Festa das Águas e posso dizer que realmente é uma festa muito linda e quero destacar alguns pontos dessa grande organização que a igreja prepara para acolher as almas que terão seus nomes escritos no livro da vida. 1. Recepção. Quando as pessoas chegam na IEQ Lagoinha pela primeira vez, elas são tão bem recepcionadas pela nossa equipe de acolhimento, com placas com vários dizeres de boas-vindas. Aqueles que já deram seus nomes para o batismo recebem uma bata branca ali na frente, a qual já vestem e vão para um lugar reservado só para as pessoas que vão se batizar. As pessoas que chegam pela primeira vez na igreja, ali mesmo, já recebem uma sacolinha personalizada com vários mimos, como, por exemplo, um pão diário, um bombom, uma garrafa de água e um folder com a programação da igreja. E em seguida se direcionam juntamente com as pessoas da igreja que as convidaram para se acomodarem para participarem do culto. 2. Os adultos que vão participar da grande festa das águas podem ficar tranquilos que a igreja conta com um complexo só para as crianças, juniores e bebês. Sendo assim, os pais podem participar do culto tranquilos, sabendo que seus filhos estão sendo cuidados e aprendendo da palavra que é direcionada para eles. 3. Temos um louvor de 30 minutos, com louvores bem direcionados para a Festa das Águas. 4. O pastor André traz uma palavra bem direcionada para a grande colheita que acontecerá nesse dia. E aqui queremos destacar a mensagem para que possa lhe ajudar a reproduzir no dia da Festa das Águas em sua igreja. Segue abaixo a mensagem. Pedro fala sobre 4 necessidades do homem. Batismo. Os homens têm muitas preocupações na vida quanto ao futuro. Algumas estão focados na saúde, por isso têm uma alimentação balanceada e fazem exercícios. Outros estão preocupados com a vida financeira e, por isso, pagam um plano de previdência, compram imóveis, tudo isso é importante. Mas há algo mais importante que isso, é a sua eternidade, o destino da sua alma. Pedro pregou o evangelho da cruz aos judeus e eles despertaram para a necessidade de tomar uma decisão. Em Atos, no capítulo 2, no verso 36, diz: Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. No verso 37, vamos ler até o 41. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? Ficaram com seus corações aflitos. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
Com os corações aflitos, perguntaram a Pedro: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro fala sobre 4 necessidades que todo homem tem. Arrependei-vos e a cada um de vós. 1. Precisamos nos arrepender do que fizemos no passado. Em Atos, no capítulo 17, a partir do verso 30, diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando. O pecado tem gerado todo o mal da sua vida. João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Arrepender-se e confessar Deus te perdoa. 1 João, capítulo 1, verso 9 ao 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Precisamos ser batizados. Jesus foi batizado mesmo não tendo pecado. Em Mateus, no capítulo 3, do verso 13 ao 16, diz, do verso 13 ao 15, diz: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Em Marcos, capítulo 16, verso 16, diz: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Precisamos ser perdoados dos nossos pecados. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Em Romanos, capítulo 3, verso 23 diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus. Em Isaías 59, verso a partir do 1, diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pecado, transgressão à lei de Deus, iniquidade, inclinação para o mal. 4. Precisamos do Espírito Santo e recebereis o dom do Espírito para mudar de vida. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6 diz: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás contra eles, e tornar-te-ás um outro homem. Quando o homem nasce do Espírito, se torna espiritual. João, capítulo 3, versos 6 ao 7. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Agora, você precisa crer e confessar com a sua boca. Romanos, capítulo 10, verso 9. A saber,
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Em Marcos, capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Hora do apelo. Chamar à frente todos os visitantes, todos os que não são batizados nas águas e os que foram batizados quando bebê. Jesus, nosso modelo, não foi batizado quando era um bebê. Um bebê não tem consciência para arrepender-se. Colocar imagens de Jesus sendo crucificado com louvor pelo sangue da Renascer Praise e orar, invocando a manifestação do Espírito e quebrando as cadeias. Levá-los a Jesus, explicar o plano da salvação. Agora, você precisa crer e confessar com a sua boca. Romanos, capítulo 10, verso 9 ao 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Confrontá-los com o batismo. Em Marcos, capítulo 16, verso 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se você crer, tira o sapato e sobe no altar para ser batizado. Confissão de fé para todo o grupo que vai batizar. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que ele morreu pelos seus pecados, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia? Você quer viver uma nova vida com Jesus? De acordo com a sua declaração de fé, nós entendemos que está apto para o batismo. No próximo áudio, veremos o capítulo 10, a necessidade de todo homem se batizar. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até o próximo áudio e, por favor, curta, compartilha, se inscreve no canal, me ajuda a crescer esse canal, amém? Para abençoar você e também muitas outras igrejas, pastores e líderes.